Em 4 acres, em um dos bairros mais desejados do sul da Califórnia, está esta casa térrea totalmente personalizada, inspirada na arquitetura europeia. Esta aqui realmente se destaca de tudo o que vocês já viram no nosso canal e mal posso esperar para que vocês conheçam essa casa comigo. Então, vamos dar umas... volta, caminhando por essa longa entrada curva através dos portões atrás de mim. Chegamos a esta incrível propriedade de 4 acres aqui em Rancho Santa Fé, Califórnia, a 8ª do país em preço médio de casas mais alto. E se você olhar ao meu redor, estamos cercados por um bosque de oliveiras, várias flores em diferentes tons de branco e amarelo. E enquanto caminhamos até este pátio circular para carros, você pode facilmente estacionar, talvez, 20 carros nesta entrada. Esta é uma casa térrea. Vamos fazer um tour completo desta propriedade incrível. Mal posso esperar para mostrar. E essa entrada de carros contorna a propriedade, onde vamos ver uma garagem para 4 carros e uma casa de hóspedes, onde também vamos ver um carro bem legal em uma dessas garagens. Ao olhar para a entrada principal da propriedade, essa é uma das minhas favoritas entre todas que já mostramos no canal. Não digo isso à toa, vocês vão entender. Enquanto entramos, você pode observar o exterior de pedra, assim como os acabamentos em estuque que essa propriedade oferece. Mas chega de falar da entrada, vamos entrar. E aí, cara? E aí, Preston? Como vai? Bom te ver. Também estou bem. Obrigado por nos receber. Pode contar para eles qual foi seu papel nesta propriedade? Sou designer e desenvolvedor pela Duberville Atelier, além de corretor do anúncio pelo Exit Luxury Group, parte da Compass, ou seja, atuo em todas as áreas. Agradeço por nos receber nesta bela propriedade. E, antes de tudo, esta porta pivotante, enorme, é uma das maiores portas que já vi. Quero dizer, quanto isso pesa? O peso, sinceramente, eu nem sei, mas tivemos que reforçar toda a parede e garantir que o sistema de pivô fosse de padrão comercial. Certo. Porque realmente isso chama atenção. Você nem percebe essa entrada, ou sequer imaginaria que isso seria possível do lado de fora da casa. Então, vamos passar um tempinho nessa ponte aqui. Conta pra gente o que te inspirou nisso, primeiro de tudo. Então isso aqui é obviamente o nosso espelho d'água. E a gente queria criar esse momento de privacidade. Assim, quando você abre, você tem aquele grande impacto. E que jeito melhor de fazer isso do que com água? Exatamente. A inspiração desta casa é design contemporâneo com influências da Grécia e Espanha. E geralmente isso remete a vistas para a água. Então, quanto mais água pudéssemos trazer para dentro, esse era realmente o objetivo aqui. Sim, e eu adoro isso. Uma entrada com espelho d'água desse jeito. Como poderia ser melhor? Quanto mais água, melhor. Eu sempre digo nessas propriedades. Você sente um fluxo real entre interior e exterior, pois mesmo próximo ao escritório, vê as portas abertas daqui até o quintal. Mal posso esperar para fazer um tour por toda a propriedade. Também estou animado para isso. E todo mundo fala sobre integração entre o interior e o exterior. Então, quando construí isso, pensei, vamos realmente transformar isso em realidade, se é que me entende. É isso aí. Fazer isso ganhar vida. E posso sentir aqui. Agora, ao entrarmos na casa, já estamos na propriedade e temos essas portas deslizantes Fleetwood embutidas na parede, tetos altos, logo ao entrarmos aqui. E temos essas vigas de madeira, lareira de 2 lados. Quais são as especificações completas desta propriedade? Então, a propriedade em si tem 4,17 acres aqui em Rancho Santa Fé. A casa terá 890 metros quadrados. Parte disso é uma casa de hóspedes. São 5 quartos, 5 banheiros, escritório, sala de cinema e centro de bem-estar. Tem tudo aqui. Mal posso esperar para mostrar o centro de bem-estar para eles. É um grande diferencial. Ótimo trabalho. Obrigado, realmente é o favorito de todos. Com certeza. Então, quando chegamos aqui, você tem essa área de estar na entrada, meio que um espaço de convivência. Isso aqui foi feito realmente como um espaço de entretenimento. Queríamos diferenciar isso de outras áreas da casa. Então, se você receber amigos ou fizer eventos, pode realmente separar esse espaço. Temos isso novamente com os tetos altos.
A inspiração foi criar algo parecido com um saguão de hotel. Com certeza senti isso. Clima de saguão de hotel europeu 5 estrelas. Estamos olhando para a lareira e os acabamentos de ripas de madeira acima. Você disse que dá para ver também, dentro da lareira. Sim, fizemos esse detalhe de carvalho branco frisado e seguimos com o trabalho em tijolos. São esses pequenos detalhes pela casa que realmente criam coesão. Sim, e eu posso ver isso em todo lugar. Então, à medida que entramos na cozinha, estamos vendo muito travertino aqui, certo? Nós fomos, sim, exageramos no travertino. De novo, isso realmente contribui para essa sensação orgânica e moderna. Todos os armários têm acabamento em carvalho branco, importados da Itália. Pacote de eletrodomésticos Miele? Certo. 2 ilhas. Gosto que temos balcão para café da manhã dos 2 lados aqui, o que é raro. Sim, isso aqui foi realmente pensado como a área de jantar principal, servindo como uma sala de jantar. Notamos que a maioria prefere ficar nesse espaço e as salas de jantar quase não são usadas. Então, estamos criando tudo aqui, todas as áreas de convivência dentro desse espaço. Isso é verdade. A maioria só usa a sala de jantar formal no dia de ação de graças. Em frente às ilhas, temos geladeira e freezer aqui também. Sim, isso é um detalhe de toque para abrir, dispensando alças. Deixando todos os ambientes da casa com linhas limpas e visual elegante. E dá para perceber também pelas prateleiras ao redor. Você tem o vidro flutuante e os LEDs ali dentro. Bem futurista, mas com um clima europeu. Tons mais quentes desse lado. Sim, queremos trazer vitrines de vidro para criar momentos de exposição de peças esculturais e mais textura. Adoro isso. Tudo se resume aos detalhes desta propriedade. E nesse segundo balcão, na verdade tem 2 em cada balcão. Mas essas tomadas com abertura por pressão, como você vê, elas aparecem facilmente e depois descem de novo. Exatamente, assim mesmo. Então, de novo, mantendo tudo bem discreto, com linhas limpas e suave. Certo? E falando em linhas suaves e discretas, vou mostrar isso para eles antes de entrarmos nos detalhes completos da cozinha, porque acho que isso realmente se destaca. Sim, esses são plugs Bosch. Novamente, eles exigem muito trabalho artesanal para cortar a peça perfeitamente, mas quando é feito corretamente, fica muito limpo. Sim, é bem mais trabalhoso do que parece. Quem não tem experiência só vê o resultado bonito, mas você entende o que realmente envolve fazer isso. São só detalhes de um trabalho em equipe com os eletricistas. Mas aqui dentro, vemos o mesmo travertino, prateleiras flutuantes, LED, e essa despensa realmente vai até o fundo. Ela é bem profunda aqui também, né? E aí vemos mais dos LEDs discretos com as portas fumê. Quis colocar a vitrine de vidro aqui porque esse cômodo pode ser visto de toda a casa. Então, ao invés de ver apenas armários normais ou madeira, achei que seria uma maneira legal, quando todas as luzes estão apagadas à noite, de ter esses pequenos pontos de luz acesos pela casa. Eu adoro! Olá! Isso faz muito sentido. Aqui no meio do corredor, você vê os eletrodomésticos da Miele. Cooktop de 5 bocas, backsplash de travertino e o exaustor Zephyr em cima. Não é volumoso como você pode ver, é bem clean. E até mesmo o cooktop aqui está embutido, nivelado com a própria bancada. É como eu posso dizer, eu posso ver isso. E sem puxadores expostos, é realmente legal. Temos a pia no centro. E eu realmente gosto de ver a clarabóia acima, mas com vigas de madeira mais escuras. Qual foi o motivo disso? Sim, são 2 motivos. Um é que isso cria uma sensação orgânica, trazendo elementos naturais para a casa. Quando o sol está em certos horários, ele projeta uma sombra bonita pela casa. Por isso, incluímos várias clarabóias. Sim, e dá para perceber. E realmente, você nem precisa acender as luzes nesta casa durante o dia, porque todos os cômodos parecem te dar essa sensação de integração entre o interior e o exterior. Você tem as clarabóias, tem as portas de correr e tudo mais. E aqui também temos mais eletrodomésticos. E enquanto caminhamos por este corredor, temos uma obra do Alck Monopoly. Correto. Usei muito da minha coleção pessoal nesta casa, com artistas de rua e contemporâneos como Ellicott Monopoly, Damien Hirst, Kaus e Mr. Brainwash. Quis mesmo dar um toque pessoal. Sim, isso traz cor para a casa. Muitas têm paleta em tons de creme, relaxante, mas com toques de cor nas paredes. Fica mais vibrante e menos frio e entediante. Como designer e desenvolvedor da propriedade, você comentou que gosta de construir casas sob medida, imaginando que você mesmo seria o comprador, e não apenas pensando no mercado. Pode falar sobre isso?
Exatamente. Cada casa que faço é diferente. Sempre começo com uma tela em branco e construo assim, seja qual for a minha inspiração naquele momento, sabe? Seja por hotéis, bares, restaurantes, viagens ou simplesmente a arquitetura que eu vi. Toda vez que faço isso, é uma oportunidade de fazer algo novo. E eu faço algo novo que eu gosto. A maioria das pessoas também gosta disso. Sim, eu gosto disso. E funciona para você, o que é ótimo. Enquanto continuamos, há uma claraboia até neste corredor. Em qualquer lugar que pudéssemos. Sim. E aí isso nos leva para... Esse é o presente para o público atrás da câmera aqui. Quero dizer, esse tem que ser um dos melhores espaços. Salas, centros de bem-estar. Academias que já vi em muitas casas. E tecnicamente é uma academia. Mas não parecia apropriado chamar assim. Então agora estamos chamando de centro de bem-estar. Sim, obviamente você tem seu espaço de treino, área de massagem, mas temos toda essa spa de borda infinita, spa aquecido. E atrás disso tem um medalhão em travertino que importamos da Índia. E também temos essa parede de musgo preservado feita sob medida, claraboia. Queria trazer todos os elementos para este cômodo. Eu percebo isso. Quero dizer, você vê a luz batendo na parede ali, bem ao lado das vigas acima da parede de musgo e depois o spa de borda infinita, logo abaixo do fogo. Então temos fogo, vidro do chão ao teto na sauna, um chuveiro a vapor e do lado de fora a imersão fria. Realmente tentei pensar em tudo. Quero dizer, até esteticamente, é possível fazer de forma funcional e ter uma sauna de vidro. Não vejo muitas saunas de vidro por aí. Não é comum. Normalmente é só uma parede. Tivemos a chance de fazer nos dois lados e pensamos, por que não tornar isso um padrão, uma declaração? Isso é ótimo. Acho que essa casa se chama Propriedade do Bem-Estar, porque, com o foco em saúde, as pessoas têm bebido menos álcool e se preocupado mais com fitness, peptídeos e afins. Isso realmente está em alta agora, crescendo muito. Então, ter isso em casa é indispensável. Sim, isso foi uma grande inspiração para o projeto. Adorei isso. Obrigado por mostrar essa área de bem-estar. É um dos meus cômodos favoritos das casas que visitamos. Vamos ver o resto sozinhos. Valeu, Preston. Uma última olhada nesse centro de bem-estar antes da despedida, pois é um dos meus cômodos favoritos, com espelhos do chão ao teto, mesa de massagem e frigobar embutido. Eu nunca sairia daqui. E se você der alguns passos para fora, também tem uma banheira de imersão gelada aqui fora, que nem chegamos a comentar com o Preston. E nós já encontramos o caminho para fora. Temos novamente as vigas de madeira escura acima de nós. Adoro essas colunas de pedra aqui, que você pode olhar enquanto se exercita, para te fazer sentir como se estivesse em Roma, ou, como estávamos dizendo, na Europa, no Coliseu. São estruturas incríveis sustentando essa propriedade. E então isso nos leva para a área externa de churrasco, onde você pode entreter, servir convidados. Você pode cozinhar na churrasqueira Sedona Lynx. Os acabamentos suaves por toda parte são incríveis. E claro, você tem as vistas de Rancho Santa Fé, além de 3 banquetas do outro lado também. Todos os eletrodomésticos necessários estão embaixo, junto com uma máquina de gelo. Bem à minha frente há um banheiro externo. Se entrarmos aqui, temos uma pia e um vaso sanitário privativo por aqui. Então, se você estiver do lado de fora e sujo ou acabou de sair da piscina, pode facilmente se lavar ali. Mas me siga enquanto caminhamos pela propriedade. Tem um gramado lindo. Como eu disse antes, estamos em um terreno de mais de 4 acres aqui nesta propriedade. E enquanto eu venho para cá, estamos cercados por mais lindas flores amarelas e brancas. E então, à minha esquerda, agora eu não sei se vocês esperavam ver isso, mas temos uma McLaren 720S posicionada nesta garagem com as luzes de LED em formato de hexágono acima para realmente destacar esse carro. Você tem o piso de epóxi, aqui cabem até 2 carros. E você também tem 2 TVs embutidas na parede ao meu lado, espelhos do chão ao teto na parte de trás. Então estamos vendo 2 McLarens aqui nesta garagem. E há uma porta que nos leva para a casa de hóspedes a partir desta garagem. Vem aqui e confira comigo. Casa de hóspedes completa com tudo que você precisa para viver confortavelmente, da sala de estar até as portas de correr abertas, integrando o ambiente interno e externo. É basicamente uma versão menor da propriedade principal. Usaram os mesmos acabamentos de alto padrão da casa principal, como bancadas de travertino na ilha com assentos para café da manhã. Assim como aqui atrás,
um cooktop de 5 bocas e coifa revestida de madeira acima, pia com vista para as paisagens de Rancho Santa Fé. E mais uma vez, temos as mesmas tomadas embutidas nesse travertino que vemos lá dentro. Eles usaram os mesmos acabamentos da casa principal nesta casa de hóspedes, incluindo prateleiras flutuantes em ambos os lados. E aí você tem uma despensa atrás do seu fogão. Até mesmo os armários de vidro e as luzes de LED são iguais aqui. Como disse, é uma miniatura da casa principal. Dá para viver confortavelmente nesta casa de hóspedes, ainda mais com aquele carro na garagem. Mas ao passar por aqui, também é uma casa de hóspedes com um quarto e um banheiro, com luz natural entrando pelo oeste. Então você pode ver a paisagem e o pôr do sol dentro desta casa. Sinceramente, eu moraria só nesta casa de hóspedes. Isso é incrível. Banheiro completo, bancada suspensa e um box de vidro ali, com um closet aqui no nosso quarto. Era uma casa de hóspedes de um quarto, com garagem para 2 carros anexa. E você poderia colocar talvez 12 carros na entrada em frente àquela garagem também. Mas vamos lá para fora agora. Estamos vendo mais da propriedade, do terreno, da grama de verdade. Vamos descer por aqui porque isso nos leva a uma quadra de bocha no nosso quintal. Você tem mais oliveiras plantadas abaixo da quadra de bocha? E agora você realmente começa a ver a dimensão da propriedade em que estamos. A casa atrás de mim parece incrível. Eu nem sinto que estou na Califórnia. Eu sinto que estou na Europa com todos os acabamentos. Os tons suaves e neutros. O trabalho em pedra. O paisagismo. Depois, vamos subir esses degraus de concreto para ir até algumas das áreas externas de convivência. Esse espaço externo coberto é realmente insano. Talvez seja a única palavra que eu usaria para descrever. Você vê 4 aquecedores, área de jantar externa, área de estar externa, uma lareira embaixo, uma TV de tela plana embutida naquela parede de pedra. E se você descer esses degraus comigo, vamos ver sua piscina de borda infinita com várias cascatas. Você pode ver a cascata com as pedras ao redor dela, logo acima de nós, onde fica o nível principal. E logo abaixo de nós, a outra cascata que deságua no fosso abaixo. E todo esse gramado de verdade, a piscina, os elementos aquáticos na frente da casa. Sério. Eu estou obcecado. Esta casa é incrível. Deixe um comentário aqui embaixo, dizendo o que você está achando dessa propriedade até agora. Também aperte o botão de curtir se você gostou dessa casa e se inscreva para que possamos continuar visitando propriedades lindas como essa. Agradeço a vocês. Mas vamos continuar subindo por aqui e dar uma olhada na banheira de hidromassagem do outro lado da nossa piscina. E como eu disse, o detalhe das pedras com a cascata caindo na piscina é muito legal. E então, outra banheira de hidromassagem com borda infinita, tipo jacuzzi, com uma réplica daquela passarela de entrada para você caminhar por cima desse spa. E tem mais flores desse lado também, uma oliveira gigante atrás de mim, até esse quintal lateral. Se você chegar mais perto, verá como o quintal lateral ficou incrível com as flores brancas, a grama e hoje sem uma nuvem no céu. Inacreditável. Eu me sinto de férias aqui. Como não se sentir? Se você mora nessa casa, provavelmente vai se sentir de férias todo dia. Mais uma vez, parabéns para Preston. Fez um trabalho fenomenal nessa casa. Vamos entrar porque essa é a sala de estar. E assim, todas as portas de correr estão completamente embutidas na parede. Realmente vivenciamos a experiência de morar no sul da Califórnia. Você observa a madeira de carvalho branco atrás da TV de tela plana, ainda cercada pela mesma pedra da parte externa, agora presente também no interior. E você tem uma prateleira de travertino embaixo daquela madeira de carvalho branco, atrás da nossa TV aqui. Vamos passar pela cozinha para ver o resto desta ala da casa antes de mostrar uma das suítes principais mais incríveis que vocês já viram. Não estou brincando. Só esperem até verem aquela banheira ali. Mas vamos lá. Portas de correr se abrem para um incrível escritório em casa, com, mais uma vez, pôsteres personalizados de decoração nas paredes. Eu esqueci exatamente como essa peça se chama, mas ela parece muito legal, porque é uma nota de $100 aparentemente amassada. Como isso não te motiva quando você está aqui trabalhando na sua mesa de escritório? Mas aí, essa é a sua vista. Você vê esses espelhos d'água e esse caminho.
Consegue imaginar trabalhando no seu escritório? Você tem um cliente entrando por aquela porta pivotante gigante e então ele vira à direita e olha para você na sua mesa. Tipo, tem como ficar melhor do que isso? Eu não sei. Vocês me digam. Vamos continuar descendo esse corredor para mostrar o resto para vocês. Quando viramos à direita, agora este é o lavabo. Isso mesmo, pessoal. Eu disse lavabo. Este é um banheiro. Estou em pé sobre uma plataforma quadrada de azulejos cercada por essas pedras brancas. A parede atrás de mim foi importada da Índia, semelhante ao que vimos na sala de bem-estar. Vai até o teto de vidro com clarabóia lá em cima, mais vigas de madeira escura e uma pia de pedra escura independente aqui também, com a torneira embutida entre as pedras sob meus pés. A iluminação aqui se destaca, principalmente pelas luzes embutidas nas vigas de madeira. E não podemos esquecer o propósito deste lavabo. Você tem o vaso sanitário Duravit aqui na parede à minha direita. Como é que você supera isso? Em um lavabo, em um escritório? Ficou incrível. E novamente, neste corredor, você vê as paredes de carvalho branco ao meu redor, outra clarabóia linear acima. E isso pode parecer uma parede normal atrás de mim. Mas, na verdade, se você empurrar com força suficiente, ela se transforma em uma sala de cinema privativa. Poltronas reclináveis de couro escuro em 2 níveis e uma grande tela de projeção à minha frente. Essas partes estreitas de madeira na parede, com LED atrás, criam profundidade ao ambiente. E você tem um bar aqui atrás com bancadas de pedra travertino. Mais uma vez, 4 banquetas de bar. E dá uma olhada nessa parede. Você tem as estátuas do caos em exibição e também máquinas de doces, uma de cada lado. O backsplash é, mais uma vez, de travertino, com prateleiras flutuantes. O projetor fica embutido na madeira acima, ficando escondido enquanto projeta a imagem. Se integra acima, de forma elegante e minimalista, como fizeram no restante da propriedade. Mini geladeira Sub-Zero embutida ali embaixo. E esse é um cinema em casa que eu realmente aprecio. E o fato de ser escondido é incrível. Vamos continuar porque aqui é uma área comum de convivência. E estamos cercados por alguns quartos diferentes, com tetos altos que você percebe assim que entra aqui. TV embutida na parede, e você tem 2 quartos, um ao lado do outro. Esse primeiro em que estou entrando tem portas de correr que levam você para o jardim da frente, com paisagismo de flores, e para a entrada da garagem. Também é uma suíte com banheiro completo, box de vidro, pia suspensa aqui e um closet neste quarto. Indo em frente, vemos outro quarto. Este aqui fica de frente para as garagens, aquela que vimos com o McLaren lá dentro. Portas de correr novamente, levando direto para fora, o que é legal. E, de novo, é uma suíte. Então você tem um closet aqui com LEDs, bancada flutuante, paredes com textura legal atrás da bancada e uma banheira embutida naquele chuveiro. Então, enquanto continuamos andando por esse corredor, quero destacar mais uma coisa que ainda não mencionamos. Você está vendo todas as luzes por essa casa? Elas são etiquetadas. Essa aqui diz sala comum. E é muito mais fácil quando elas estão claramente etiquetadas e em um formato mais diferenciado do que em muitas das casas que normalmente vemos. Mas aqui nesse canto temos mais um quarto, novamente voltado para a entrada da garagem, também com suíte. Pia suspensa, box de vidro ali e um closet. 3 quartos atrás de mim, nesse corredor da propriedade. Mas agora, enquanto damos a volta passando novamente pelo cinema e por aquele lavabo legal nesse corredor, temos a área de serviço. E olha só isso! Você nem tem uma porta levando para a área de serviço. Máquinas de lavar e secar LG Think. Ainda há uma ilha na sua lavanderia. É um sonho. Com cantos bem planejados para qualquer pessoa que for lavar roupa neste cômodo. Aqui você tem pia de granito, prateleiras de madeira suspensas e armários superiores. Bastante espaço de armazenamento. Na minha frente, área de entrada, com espelho fumê e muito espaço de armazenamento. Ao lado da porta da nossa garagem para 4 carros, você vê novamente o piso de epóxi. Esta é nossa garagem para 4 carros. Vimos a garagem para 2 carros com a McLaren, somando 6 vagas internas. Agora vamos para a ala oposta. Sinto que estou entrando pela porta da frente da propriedade de novo, pois há uma passagem da lavanderia para o caminho principal acima das fontes. E agora aqui para a área principal de estar.
Este lado é mais a ala de entretenimento da casa, onde vemos uma mesa de bilhar e um bar de travertino com o travertino chanfrado na parte de baixo. Assim como você vê nas paredes ao redor das janelas panorâmicas, olhando para a grande oliveira no quintal lateral, que é muito legal. Também temos essas tomadas retráteis novamente, como vimos com Preston na cozinha. Mas continuando. Há uma adega de vinhos com paredes de vidro ao abrirmos esta porta. Novos acabamentos em madeira aqui dentro. Armazenamento de garrafas de vinho dos dois lados e um visual simétrico na parede à frente, destacando o LED. E você também tem o espaço diagonal para gavetas logo abaixo de nós. Mas, ao olharmos para essa área do bar, tons mais neutros e limpos, travertino claro, a pia linear bem aqui embaixo daquela janela panorâmica novamente e depois armazenamento logo abaixo de nós. E esse bar, na verdade, nos leva diretamente para a suíte principal por esse corredor. Primeiro, de um lado, vemos esse Cow's Bear Brick sozinho em cima dessa pedra, cercado por pedras brancas, e atrás dele, uma janela do chão ao teto com vista para a entrada do caminho com espelho d'água. E do lado oposto, agora se você acha que isso é uma recepção legal, entrando na sua suíte principal por essa grande porta pivotante de madeira, seja bem-vindo ao seu quarto principal. Atrás da cama, podemos ver mais daquele carvalho branco em destaque, se estendendo pelo teto acima dela. Em ambos os lados, vemos janelas trazendo luz natural, assim como neste canto. Acordar neste quarto e olhar para a esquerda para essas vistas, sua propriedade, o terreno, a grama, as flores. Quero dizer, o que mais você poderia pedir? Talvez isto. De um lado, portas de correr embutidas na parede e mais uma fonte de água. Se achou que a passarela não tinha água suficiente, aqui no quarto tem mais. Agora estamos realmente fora. Mal percebemos, mas temos as vigas de madeira com iluminação embutida nelas. Então isso fica impecável à noite. E estamos cercados por um muro de pedra. E há um portão que nos leva diretamente à entrada da garagem mais uma vez. Talvez já tenhamos espiado o banheiro enquanto caminhávamos para lá antes de mostrá-lo. Falei ao Preston que essa talvez seja uma das minhas áreas favoritas da casa. Há muitas áreas para escolher como sua favorita, mas imagine só, estou sentado aqui apresentando um podcast. Você tem o fogo de um lado e a água do outro. Você pode até pensar que isso é um chroma key atrás de mim. De tão legal que é esse cantinho para sentar. E isso aqui é só o caminho do quarto para o banheiro. Incrível! Nunca vi isso em nenhuma propriedade. Desde o espaço para sentar até o escritório visível pelas janelas, é insuperável. Já falei isso várias vezes. Mas aí você também tem essa porta de correr de madeira estilo celeiro para fechar o nosso banheiro aqui. Mas aqui está o seu spa em casa. Eu nem quero chamar isso de banheiro porque como é que isso parece um banheiro? Realmente tem um clima de hotel europeu 5 estrelas. Não parece Califórnia. Isso eu posso te garantir. Temos uma banheira independente aqui no centro, em destaque, a poucos passos daquelas portas de correr. Então, basicamente, você está tomando banho quase ao ar livre. E você tem uma estação de maquiagem de um lado e, na minha frente, uma pia dupla com um espelho abstrato acima, embutido nessa parede de travertino que vai até o teto. E, mais uma vez, olha só, está tudo nos detalhes. As tomadas estão embutidas perfeitamente nessa pedra. E ao lado ficam os botões de banheiro, pia, etc., para facilitar o controle da iluminação. Deixa o processo muito mais prático. Mas isso aqui é o que chamamos de seu chuveiro, com 2 chuveiros de teto circulares embutidos naquela pedra de travertino em um dos lados da parede. Pé direito alto com clarabóia acima, é claro, e iluminação embutida naquelas vigas de madeira escura. Mais uma vez, banco de chuveiro de travertino à minha direita. E aí você tem o piso de madeira abaixo dos nossos pés. Esse é um chuveiro insano, que mistura o ambiente interno e externo. Sem portas, então você não precisa abrir ou fechar nada, enquanto entra ou sai da área do chuveiro. Mas esse era o nosso espaço de spa. Depois, 2 toaletes, um de cada lado, enquanto seguimos para o closet. Um closet bem elegante e minimalista. Ilha de travertino. Mais uma vez, tomada retrátil aqui no centro. Você também tem 2 bandejas para acessórios com tampos de vidro fumê.
À minha frente, uma janela com vista para a frente da casa e um banco abaixo. E de um lado desse armário, tem um espelho de corpo inteiro, que quando você empurra para abrir, se transforma no seu compartimento secreto. Agora, talvez você não devesse contar isso para ninguém. Provavelmente, eu não deveria ter contado para vocês. Vamos deixar isso em segredo. E novamente, há uma clarabóia acima de nós, com vigas de madeira pelo ambiente. Mas esse foi todo o spa. A suíte principal. A lareira atrás de mim, as fontes de água. Precisamos sair lá fora pela última vez, pois ainda não me cansei desta casa, e espero que vocês também não. Obrigado por assistir até o fim. Se gostou, curta o vídeo. Se ainda não fez, comente sua parte favorita dessa propriedade. Eu, sinceramente, acho difícil escolher entre tantas áreas. Do centro de bem-estar até... Quer saber? Eu vou escolher aquela área de estar ao lado da suíte principal, onde tem a lareira e a passarela, porque aquilo é único. Nunca vi isso em uma casa, assim como outros detalhes desse lar. Obrigado ao Preston por nos apresentar esse desenvolvimento incrível e mostrar esta propriedade. Inscrevam-se para mais tours como esse. Nos vemos no próximo.